Flamengo faz proposta de 35 milhões de euros por Luiz Henrique. Atacante já deu sim e aceitou o projeto do Mengão. Clube rubro-negro, além de negociar com o Zenit, ainda aguarda uma resposta do meia argentino Thiago Almada. E Getafe, da Espanha, abre negociações para contratar o lateral esquerdo Matias Vinha, que pertence ao Flamengo. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. E aconteceu o que a gente anunciou há muito tempo. Sempre que a gente falava de Luiz Henrique, a gente mencionava o interesse do Flamengo. É um desejo antigo do presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, e era um projeto para 2027. Só que quem me acompanha sabe que o Flamengo estava negociando com o atleta por entender ser uma oportunidade de mercado trazer o Luiz Henrique agora. Não deu outra. Hoje surge a informação de que o Flamengo prepara aí uma proposta de 35 milhões de euros pelo atacante Luiz Henrique. 30 milhões de euros de forma fixa, 178 milhões de reais, mais 5 milhões de euros em bônus previstos no contrato, mais 29 milhões de reais, totalizando aí 35 milhões de euros. É exatamente o valor que o Zenit pede para negociar o atleta. Luiz Henrique ficaria aí apenas atrás de Lucas Paquetá na história do futebol brasileiro com uma contratação mais cara, se o Flamengo de fato conseguir essa contratação bombástica, uma contratação que mudaria ainda mais o patamar da equipe. Luiz Henrique dispensa comentários, jogou muita bola aqui no Botafogo em 2024, foi para a seleção brasileira, não jogou muito com o Ancelotti, mas é aí um jogador que tem mercado. Qual clube hoje não queria o Luiz Henrique na ponta? O Lucas Paquetá custou ao Flamengo aí mais de 45 milhões de euros. Acho difícil o Flamengo fazer uma contratação maior, mais cara do que a do Lucas Paquetá. Porém, gente, em salários, o Luiz Henrique viria para receber o maior salário do elenco. Luiz Henrique ganharia mais do que a Arrascaeta, Bruno Henrique são os mais antigos, mais do que o Jorginho, mais do que o Pedro, mais do que o Lino, enfim, seria o maior salário do elenco. Na atual janela, o Zenit, desde o início, exigia 35 a 40 milhões de euros para vender o atleta. Luiz Henrique foi revelado pelo Fluminense, muita gente não sabe, né? Porém, ele se consolidou aí vestindo a camisa do Botafogo quando veio do Betis em 2024, né? O Flamengo até tentou a contratação desse atleta, mas não conseguiu, né? E aí ele deu liga naquele time do Botafogo, jogaram juntos, né? Ele, inclusive, o Almada, que é outro jogador que o Flamengo está tentando contratar, Igor Jesus, Marlon Freitas e companhia. Existe muito otimismo dentro do Flamengo, aí o pessoal vai falar assim, outra novela, já não basta a novela do Almada. Gente, é uma contratação desse nível aí, não se instalou o dedo, o jogador tá aqui no Rio fazendo exames não, né? Não é videogame, é vida real. E aí o que acontece? O Zenit já atingiu o limite de atletas estrangeiros permitidos pela regra local, né, do campeonato local. E aí esse fator, aliado ao desejo do Luiz Henrique em voltar ao Brasil, e sempre quando a gente falou desse assunto, eu falo para vocês, o Luiz Henrique tá desesperado para voltar ao Brasil, quer vir logo para o Rio de Janeiro, sua esposa tá grávida, né? E ele, inclusive, entrou em campo hoje, nesta quarta-feira. O Zenit
jogou hoje, né? Uma partida aí da Copa da Rússia. O Zenit venceu por 1-0 e ele começou no time titular. Então, gente, caso essa venda seja oficializada, essa pode ter sido aí a última partida do Luiz Henrique com a camisa do Zenit. Por que eu tô falando isso? Porque diferente do Almada, que levou esse tempo todo, o Flamengo quer agilizar a contratação do Luiz Henrique. Coisa rápida, né? O Flamengo quer trazer logo o Luiz Henrique. Por quê? Existe uma diferença enorme entre o Luiz Henrique e o Almada. O Flamengo negocia com o Almada desde a Copa do Mundo, tem a vontade do jogador, mas a esposa ainda não está 100% convencida de voltar a morar no Rio de Janeiro. Tem a questão aí do leilão, que eles querem mais. Já o Luiz Henrique não. O Luiz Henrique topou, aceitou o projeto Flamengo, já fechou salário, tempo de contrato, bônus e tudo mais. Agora é entre Flamengo e Zenit. Ah, Rafa, mas é sempre muito difícil negociar com o Zenit. É verdade. Só que, gente, o Boto tem boa relação com os dirigentes do clube russo. Então existe essa diferença que o Marcos Braz não tinha na antiga gestão. O Flamengo penou para negociar com eles, o Wendel, o Claudinho, e bateu na trave em diversas oportunidades. Agora a parada é diferente. Além do Boto ter esse bom relacionamento com os dirigentes do Zenit, pesa muito a vontade do Luiz Henrique de deixar o clube e voltar ao Rio de Janeiro e dele já ter aceitado a proposta do Flamengo. Então são muitas coisas que envolvem a negociação que fazem o Flamengo ter um otimismo para uma conclusão rápida, né? Então não deveremos ter aí uma novela, né, ou muitos dias de negociação. Luiz Henrique tem muita vontade de voltar logo, já conversou com o Flamengo. Essa reunião que aconteceu entre Boto e o empresário do atleta foi lá no hotel em Porto Alegre, que serviu de concentração para a delegação rubro-negra. A gente informou aqui, inclusive, né, um dia antes que o Flamengo enfrentou o Internacional. E, gente, a parte mais difícil do negócio nem é a liberação do Zenit, tá? O Zenit está disposto a negociar o Luiz Henrique por conta aí desse limite de estrangeiros no elenco, que já atingiu. E a exigência, sabe qual é, gente? Sabe qual vai ser a dificuldade do Flamengo nessa parada aí com o Zenit? É por isso que não dá ainda pra gente cravar. É por isso que a gente tem que trazer informação com muita responsabilidade. Porque tem gente já falando aí, pode comemorar, Luiz Henrique é do Flamengo, tá vindo ao Rio, vai realizar exames, é isso, é aquilo. Não, a gente não trabalha dessa forma. Existe uma exigência no pagamento, né, que o Zenit quer receber o dinheiro à vista. O Zenit não quer parcelar. Tanto que para eles o problema não é grana. Eles não negociaram com o Flamengo a compra do Gerson. Eles vieram aqui pagar a multa de uma vez. Foram 25 milhões de euros. O Pix caiu na conta. E aí o Gerson foi embora para a Rússia. Foi, voltou, bateu, voltou. Mas é outra questão, outra parada. Então eu não sei até que ponto o Flamengo vai conseguir essa engenharia, né, para conseguir dobrar os russos e, de certa forma, parcelar. Por quê? 30 milhões, a proposta do Flamengo, que o Flamengo vai enviar é 30 milhões de euros fixos e 5 milhões em bônus, tá? Se os bônus forem batidos na cláusula do contrato. Mas não quer dizer que o Flamengo vai dar esses 30 milhões à vista. 30 milhões de euros, gente, é muita grana. É muito, muito, muito dinheiro. Dá 178 milhões de reais. O Flamengo acabou aí de pagar um caminhão de dinheiro para contratar o Lucas Paquetá. E o Flamengo continua na parada pelo Almada. Então, qualquer atualização sobre o Luiz Henrique, a gente informa que é o torcedor rubro-negro, porém, a proposta será enviada para o Zenit. O Flamengo está muito otimista porque já conta com a vontade do jogador, já tem tudo acertado com o Luiz Henrique, então pode ser questão de dias ou até mesmo questão de horas. A gente informa qualquer novidade, se acontecer aí um plantão urgente, cola aqui no nosso canal. E seria uma contratação bombástica, né? Essa do Luiz Henrique. Bom, para quem está perguntando, mas Rafa, o Flamengo não tem poço de petróleo, não é banco, não tem dinheiro infinito. Com a negociação envolvendo o Luiz Henrique do Zenit, o Flamengo está desistindo do Almada?
Perguntei a uma pessoa do Flamengo e essa pessoa disse: não, o Flamengo ainda aguarda a resposta do Almada, porém, o Flamengo não vai esticar a corda, o Flamengo não vai pagar um centavo a mais do que foi acordado lá atrás. E essa negociação acontece em paralelo, até porque o Flamengo paga parcelado ao Atlético de Madrid, assim como foi feita a compra do Samuel Lino. O Flamengo parcelou aí em várias vezes e o clube espanhol aceitou de boa. Com o Almada seria feito a mesma coisa. A diferença é que o Flamengo, caso o Almada decidisse o seu futuro até sexta-feira, não, quero saber mais não, vou jogar no Flamengo, tô arrumando minhas malas aqui, tô em Ibiza aqui na Espanha, vou pegar lá minhas mudanças lá e vou embora para o Rio de Janeiro. Ok, o Flamengo conseguindo a contratação do Almada e conseguindo a contratação do Luiz Henrique são dois grandes jogadores que chegam numa mesma janela. Então, só para o torcedor entender, o Flamengo não está desistindo do Almada, porém, a tendência é que o Almada feche com o River Plate nos próximos dias. Porque a proposta do River é maior? Não, porque a família está pesando nesse momento. Tá? A mulher quer continuar, quer morar na Argentina, né? Se não for na Europa, quer morar na Argentina, não quer voltar ao Rio de Janeiro. A gente sabe que quem manda na gente é a nossa mulher, né? Não adianta. Por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente faça e aconteça, a última palavra é da Nossa Senhora. Então, a mulher do Almada aí não está muito disposta a morar novamente no Rio de Janeiro. O Flamengo deu prazo até sexta-feira. Acredito e tenho a certeza absoluta que o Luiz Henrique é mais jogador do que o Almada. Se tivesse que escolher entre um ou outro, eu escolheria sem pensar o Luiz Henrique, né? E eu acho que o Flamengo já deveria estar procurando outro meia aí no mercado e largar o Almada de lado, com todo respeito ao Almada, mas já chegaria aqui pressionado, né? A torcida tá vendo tudo isso, essa demora, sabe que o Flamengo fez a sua parte. O Boto foi à Argentina e foi a primeira vez que o Boto viajou para contratar um jogador, sempre foi por telefone. Então, o Flamengo fez tudo que pôde para trazer o Thiago Almada. Também, assim como o Luiz Henrique, qualquer novidade sobre o meio argentino, a gente informa aqui no canal. O lateral esquerdo Matias Vinha pode ter um novo destino. O Getafe da Espanha procurou o staff do atleta para saber aí condições para uma possível contratação. Nesse momento, o atleta está emprestado ao River Plate, que tentou devolvê-lo ao Flamengo. O Flamengo não aceitou e agora ele está treinando em separado. O Getafe sinalizou o interesse em contar com o Vinha por um empréstimo de uma temporada. E o staff do jogador vê com bons olhos essa transferência, mas ainda não chegou nada oficial para o Flamengo. O Flamengo não sabe de nada, está ouvindo aí rumores de que o Getafe tem interesse no Matias Vinha. Seria bom para todo mundo, seria bom para o Flamengo, seria bom para o Vinha, seria bom para o River e seria bom para o Getafe pegando aí o jogador, tá? O Getafe está ciente de todas as condições, que o jogador foi afastado, que o jogador é do Flamengo, foi emprestado ao River, e o clube espanhol aguarda aí o sim do atleta para abrir conversas com Flamengo e River Plate e avançar nesse assunto. Bom, a gente volta a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante seu like, seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Vou deixar o link aqui no comentário fixado do nosso shopping do Rafla. Tem todos os produtos que você imagina, produto automotivo, para o seu pet, para o seu lar, tudo de vestuário, tênis, tem tudo. Então é só você clicar aqui embaixo no link ou os produtos estão passando por aqui. Duas coisas acontecem quando você compra aqui. A primeira é que você ajuda o Flamengo se for um produto rubro-negro. A segunda é que qualquer produto você ajuda aqui o nosso canal. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo! Valeu!